Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem 29. Título: Companheiros Mudos. Com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Selecionas os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a exaltação da virtude. Estudas filologia e gramática no culto à linguagem nobre. Encontras a frase exata no momento certo em que externas determinado ponto de vista. Sabes manejar o apontamento edificante em família. Lecionas disciplinas diversas. Debates problemas sociais. Analisas os sucessos diários. Questionas serviços públicos. Indiscutivelmente, o Verbo é luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador. Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem às centenas aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência de pão. Amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio. Experimentam agoniadas depressões morais, sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Sofrem prolongados suplícios orgânicos, incapazes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles e, de coração enternecido, quanto puderes, oferece-lhes algo de teu amor através da peça de roupa ou da xícara de leite, da porção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja entre nós. Vamos dar continuidade ao capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, Os Três Reinos, e veremos as questões 604 e 605. Os animais e o homem. Entendemos que o homem é um ser à parte na criação, que pode descer muito baixo ou elevar-se muito alto. Também há nos animais uma espécie de inteligência voltado para satisfazer suas necessidades físicas e de prover a própria conservação. Uma espécie de inteligência. Há pessoas que têm seu cachorrinho, como eu tenho o meu, e eu acho que ele é inteligente, porque ele faz algumas coisas assim estranhas, e aí eu digo, mas esse cachorro é tão inteligente. Não é a inteligência humana, é uma espécie de inteligência. Os animais, eles possuem
um meio de comunicar-se entre si. Na Inglaterra, centenas de estorninhos voam normalmente de dia, mas ao anoitecer, o bando faz uma revoada e o bater das asas cria uma espécie de murmuração que afasta os predadores. É uma espécie de inteligência, não é? Vamos então à questão 604, que pergunta assim, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: se os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados, existentes no mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus terá criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as obras. E respondem os benfeitores espirituais: tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas, como o caso dos estorninhos, têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. É só prestar atenção, observar o João de Barro. Olha que espécie de inteligência tem aquele pássaro, não é? A reunião das abelhas, das formigas. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente a obra de Deus. É uma resposta grande, hein? Até lá, suas ideias limitadas do homem, né, lhe farão ver as coisas por um prisma mesquinho e acanhado. Ficai certos de que Deus não pode contradizer-se e a natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Que bela sabedoria, não é? Porque o homem, meus irmãos, só é superior porque evoluiu mais, o que também vai ocorrer com os animais, que crescem em inteligência e sabedoria, até mesmo dentro do grupo aos quais pertencem, daquela espécie. Por exemplo, o cachorro, não é? O cão, ele vai evoluir dentro da sua espécie. É o que nós entendemos. A 605 pergunta, a 604A, Kardec pergunta assim: assim, a inteligência é uma propriedade comum? Um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. A 605, Kardec pergunta: considerando-se então todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma material e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espiritual. Se assim for,
Se for assim, os bons e maus instintos do homem resultam da predominância de uma ou de outra alma. Pergunta de resposta dos espíritos superiores. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos. O corpo tem seus instintos. Vamos guardar isso, que resultam da sensação dos órgãos. O que há nele é apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Entendemos então, meus queridos, que o homem possui uma única alma, mas participa de duas naturezas. Através do corpo físico, participa da natureza animal. Participa da natureza animal e os instintos. E pela alma da natureza espiritual. Com a morte do corpo físico, segue para o mundo espiritual e fica livre no espaço. Na verdade, atualmente, não é? Está acontecendo tantas barbaridades que a pessoa diz assim: meu Deus, é pior do que um animal. Tem até aquela historinha que o homem ia passando, caminhando, um caminho assim, estava meio escuro, ia para casa, aí ao lado, o mato, né, do lado, ele escutou um barulho. Aí pensou: meu Deus, estou sozinho aqui, o que eu vou fazer? Estou sozinho. Aí tomou coragem e foi olhar aquele barulho. Aí ele disse para si mesmo: não, nada demais, é apenas um cavalo. Olha que ponto chegamos, não é? De traçar um quadro do animal e do homem. A 605 diz aqui: assim, além de suas imperfeições, das quais o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? É a pergunta. Aí vem uma resposta também bem grande. Sim, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a alma do homem são distintas uma da outra, tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. A alma de um animal não pode ser criada, animar o corpo do humano, né? Do humano. Mas ainda que o homem não tenha alma, animal, que por suas paixões o nivele aos animais. Tem o corpo, que muitas vezes o rebaixa até o nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém ininteligentes e limitado aos cuidados que a sua conservação exige. Aqui embaixo tem uma nota que diz assim: encarnando o corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais.
As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Umas provêm do instinto da natureza animal, outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ao purificar-se, o espírito se liberta, pouco a pouco, da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do homem bruto. Livre dela, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Olha que bonito isso, não é? Sim, meus irmãos, tem que lutar contra a influência da matéria. Nós todos temos que lutar contra a influência da matéria. Olha quantas grosserias temos ouvido, por vezes, por uma distração do carro, do automóvel. Está dirigindo o automóvel, se distrai, bate no outro da frente. O motorista sai feito uma fera. O médium vidente certamente vai ver aquele homem se modificar, crescer as unhas, o cabelo ficar eriçado, crescer as orelhas, os olhos esbugalhados, com certeza. Porque ele, naquele instante, ele se converteu num verdadeiro animal. Mas, aliás, tem animalzinho só que mexer com os instintos do animal, né? Mas nós temos que lutar contra a influência da matéria. Há pessoas que, em certas situações, se transformam em verdadeiras feras. Daí, meus queridos irmãos, a nossa busca incessante pela pacificação interior. Sempre buscando essa pacificação interior. Jesus sempre nos motivou a paz interior. Mesmo que encontre com um outro que se compara a uma fera, nós devemos manter a nossa conduta passiva. É difícil, muito, mas é a busca incessante da pacificação. Que Jesus nos abençoe e recebam um grande abraço.